fazendo mais um Jornal EP. Hoje no quadro Tá na Boca do Povo, temos uma matéria especial sobre jogos e videogame. Será que os jogos influenciam o comportamento dos jovens? Roda o VP. Este samba vai para Dorival Caymmi. Não influencia não, porque isso não tem nada a ver, apertar um botão não tem nada a ver com apertar um gatilho. Eu acho que não tem nada a ver, porque um jovem que se torna violento já nasce violento, sacou? Eu acho que os jogos não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Eu jogo GTA e eu não sou violento. Eu acho que pode afetar sim. Se você ficar nervoso, tá jogando um jogo de violência, pode se inspirar e bater no seu irmão, por exemplo. Mas tem que tomar cuidado, então, é isso. Eu acho que depende muito da pessoa, porque tem gente que acaba se espelhando nos jogos violentos e acaba fazendo coisas ruins por aí. Mas eu acho que, sei lá, se a pessoa não deixa se influenciar e tal pela violência que, sei lá, ela joga, eu acho que não tem muito problema, só ela não deixar isso atrapalhar na vida dela e ela não se tornar uma pessoa violenta. É só isso. Eu acho que depende do ambiente que você tem em casa e da frequência. Eu acho que tudo que é exageradamente... quando você abusa do exagero, ficar jogando o dia inteiro, é claro que aquilo impregna, né, um pouco o teu espírito, né? Agora, os meus filhos jogam em casa, às vezes minha filha que tem 4 anos senta no colo deles e fica vendo e não fica assim impressionada, entendeu? Eu acho que se você tem um ambiente alegre, saudável em casa, e se você não passa uma tarde inteira jogando, acho que tudo bem. Acho que é questão de equilíbrio. Eu acredito que sim, que os jogos violentos influenciam sim, principalmente as crianças menores que têm um entendimento ainda muito pequeno, né, do que é brincar, né, e do que é violência no brincar. Apesar de que os jovens também ficam com um perfil alterado quando brincam excessivamente com esses jogos violentos, porque a gente acaba tendo um pouco de perda de noção do que é realidade e do que é brincadeira, né? Enquanto eles são pequenos, o lúdico é muito remoto na vida deles, é tudo muito lúdico, e conforme a gente vai crescendo, essa ideia da brincadeira vai se estruturando melhor, né? Eu não gosto, eu acho que existem outros tipos de jogos, eu acho que a violência sempre gera violência e eu acho que não tem a menor necessidade nem de crianças nem de jovens se utilizarem da violência como forma de brincadeira. Eu acho que existem outras formas de brincadeira que podem ser melhor exploradas, tanto por crianças quanto por jovens. Bom, eu acho que a violência ela é um componente que ela sempre acompanhou o homem, né? A sociedade humana, a questão da violência, ela sempre foi presente na sociedade humana. É óbvio que a violência, como todas as outras coisas, ela acompanha o desenvolvimento tecnológico. E à medida que você tem, né, uma oferta de jogos e de diversões cada vez maior, é óbvio que a violência como um componente presente na sociedade, ela ia também se manifestar nesses meios. Agora, essa questão é uma questão polêmica. Eu, a princípio, eu tendo a ser um pouco mais moralista, principalmente porque hoje, com a facilidade de acesso que se tem, muitas vezes esses jogos eles ficam disponíveis para crianças que talvez não tenham ainda um discernimento de separar o que é uma diversão, o que é um jogo, do que é um retrato de uma sociedade que está se reproduzindo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a banalização da violência em algumas faixas etárias, ela pode ser nociva sim. Mas eu não acredito que um jovem que já tenha um discernimento, um conhecimento mais geral do mundo, ele possa ser influenciado simplesmente por brincar, usar jogos que sejam violentos. Eu acho que deve haver um certo cuidado com o exagero, né, com jogos que, como eu já falei, banalizam a violência, né, que extrapolam a violência para níveis
às vezes até absurdos, como jogos que você ganha pontos atropelando velhinhas ou matando policiais, mas eu acho que a violência em si, de uma maneira mais geral, ela foi, é e sempre estará presente na sociedade humana. Jogos violentos influenciam ou não o comportamento do jovem? Bem, primeiro a gente tem que definir qual é o jovem, de que sociedade, qual é a faixa etária. Se a gente for considerar uma faixa etária aí dos adolescentes, pré-adolescentes, pegando de 13 aos 17 anos de idade, podemos observar que esse é o momento onde os jovens são mais agitados, que eles têm mais energia, podem canalizar para uma atividade esportiva de maior exigência ou não, ou também podem se envolver em atividades que levam à violência. Antes de mais nada, antes dos jogos surgirem, já havia violência. Há muito tempo, desde a antiguidade, até mesmo entre os jovens. Vai lembrar que na antiga Esparta, os jovens eles eram tutelados pelo Estado e orientados para a violência. E esse é um referencial importante, entender como que, acima de tudo, a cultura contribui para a violência. Estados Unidos tem uma cultura que valoriza o porte de armas como forma de expressão de cidadania, como forma de defender a individualidade. E essa cultura, ao se adequar a uma prática repetitiva de um jogo violento, ela acaba contribuindo para um comportamento que já havia anteriormente. Ou seja, você tem uma cultura estadunidense que defende a violência. Esse jovem, ao utilizar um jogo violento, ele terá um vetor, ele vai ampliar a sua prática violenta. Em contrapartida, um jovem de uma cultura brasileira, que é muito mais voltada para o multiculturalismo. Não que não haja racismo no Brasil, não que não haja diferenças. Há racismo velado, mas o país ele é avançado em diversas questões. Então ele joga jogos violentos, pode até achar interessante, se diverte, mas no final das contas é incomum no Brasil que haja violência decorrente da prática de jogos. Ao passo que vários outros relatos em outros países acabam identificando que jogar e depois, olha aí, executar a violência contribua bastante. Então é uma situação relativa. E com certeza alguns jovens acabam se sentindo estimulados a esses jogos, a essas práticas violentas. Um momento. Então, estimulam, com certeza, em alguns casos, há jovens que se sentem influenciados, mas a cultura daquele país ou daquela região, acima de tudo, vai contribuir bastante para que aquele jovem seja violento e agressivo ou não. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março.